O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 1, 2, oi. O padre não foi embora, só foi tomar água. Caríssimo Padre Emerson, religiosos, seminaristas, povo de Deus, que nessa quinta noite do cerco de Jericó vem celebrar essa Santa Eucaristia. O cerco de Jericó é sempre um momento onde nós fortalecemos a nossa fé através de atitudes verdadeiras de conversão, de real mudança de vida, onde nos deixamos admoestar, orientar e movimentar pela intensidade da oração. A missa é igual a toda e qualquer missa, toda ela tem um rosto, um fundo de cura, de libertação, toda Santa Missa. Porém, o apelo, quando se faz uma sequência do cerco de Jericó, ele é mais profundo, ele é forte, principalmente diante de alguns temas. Se a cruz pesar, Jesus é o Senhor. O nosso tema de hoje também teria um sentido completo se nós disséssemos assim: se Jesus for o Senhor da tua vida, a cruz não terá peso, a cruz será suportável. Se Jesus não for o Senhor da tua vida, a cruz não será suportável. Dito isso, poderíamos terminar o sermão, se levássemos isso para casa, seria o suficiente. Se Jesus for o Senhor da minha, da tua vida, a cruz vai ser suportada. Agora, se em algum momento Jesus não está sendo o Senhor da nossa vida, tudo isso aqui que nós vemos aqui identificado e muito mais vai ocupando lugar, vai ocupando espaço. E o sentimento bonito que pode brotar de um terço do cerco de Jericó é que realmente nós podemos decidir ter decisões de mudança, decisões de conversão. Queria caminhar um pouco com Maria e um pouco com o Evangelho, dali para a nossa vivência, mas uma vivência nossa, daqui, da nossa região, da nossa casa. Olhamos sim como igreja, mas aquilo que é possível, e o Senhor nessa noite pede para cada um de nós. Jesus Cristo no Evangelho de hoje se aproxima de Jerusalém, vê a cidade e começa a chorar e declara:
Se tu também compreendesses hoje o que pode te trazer a paz, porque não havia compreendido. Porém, a angústia de nosso Senhor, ela aumenta cada vez mais. Um pouco porque Ele sabe que todo o anúncio e a denúncia que Ele fez teriam um preço. Teria um preço alto para a vida dele. Porém, o desejo dele é tão grande de que chegue a hora, que ele repete isso constantemente, uma hora de doação completa, uma hora de um profundo enamoramento pela vida e pela missão a qual ele veio ao mundo. E é isso que nós católicos cristãos somos convidados a contemplar, um pouco menos a cruz como um peso que me deixa ofegante, que me deixa cansado, mas como um grande sinal, o que Jesus desejou que se aproximasse para que pudesse se doar por completo. Alguns santos como Santa Teresinha, Santa Teresa, São João da Cruz e dezenas de outros homens e mulheres que são santos e santas do silêncio, desejaram a cruz como um modelo, um meio de oferta da sua própria vida. Não a cruz de serem crucificados, feridos e machucados, doloridos e sofridos, ou doloristas, reclamões, diariamente, desejosos de oferecerem as suas realidades, os seus desafios, as suas dores, as suas mágoas, como oblação unida a dor de Cristo, não uma dor da qual nós temos que ter pena. Ele desejou ardentemente assumir os nossos pecados e nos dar a redenção. Por isso, amados irmãos e irmãs, a cruz ela é sempre e sempre será um sinal forte da nossa redenção. E depois da Eucaristia, é o sinal mais visível que como católicos nós temos. Infelizmente, uma linha modernista dentro da igreja está tirando o crucificado de dentro da igreja, e nós como católicos estamos pagando por isso, com templos vazios, sem imagens, só com paredes e belas pinturas, e o crucificado que nos identifica com a nossa redenção e a nossa salvação precisa ser procurado nas igrejas quando nós entramos. São grandes galpões, que lá escondidinho está o Santíssimo numa luzinha que às vezes não se enxerga. A cruz, para que Jesus seja o Senhor da nossa vida, precisa ser evidenciada, não como sofrimento, não como dolorismo, como sinal forte da minha e da tua fé, na qual nós cremos e acreditamos que o Senhor nos auxilia em suas necessidades. E aqui eu queria te convidar a nos unirmos a essa expressão de Jesus Cristo, que chora por Jerusalém, por não ter acolhido, não ter compreendido a sua mensagem de misericórdia, não ter reconhecido o Senhor no tempo em que Ele a visitou. E assim o Senhor continua, Ele não desiste. E isso é bonito na Igreja Católica, Ele não desiste, Ele continua nos visitando constantemente pelos sacramentos, seja pela Santa Confissão, seja pela Eucaristia, seja pelo batismo, testemunha da cruz, da nossa fé, da cruz salvadora, seja pela crisma que nós confirmamos a nossa vocação e dizemos sim, eu também posso contribuir no mistério da cruz do Senhor e oferecer as minhas pequenas e grandes dores para a salvação da humanidade, porque esse é o sentido eucarístico de Cristo na Santa Eucaristia. Como católicos, batizados e batizadas, nós somos colaboradores no processo de instauração do reino na vida e no mundo. E temos que ter coragem para deixar um pouco as nossas picuinhas e pequenas dorzinhas e choramingos de lado, para ter coragem. E aí, olhando de um lado, esse momento da contemplação de Jesus que chora por Jerusalém, por não ter aceito, não ter compreendido o sentido da misericórdia.
e Ele deseja apaixonadamente a cruz, como completude de sua doação e de sua entrega. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que descer degraus quando nós nos aproximamos do sofrimento e da nossa dor e do limite que parece impossível de ser suportado, de ser transpassado, para nos unir ao sofrimento de Cristo e perceber que ao abraçarmos a nossa cruz, nós vamos dar conta sim. E nós vamos sim poder levantar os olhos, porque Cristo coloca na nossa vida pessoas ao nosso redor, em quem nós podemos confiar e com quem nós podemos contar verdadeira e sinceramente. Se levantar os olhos na hora da dor, da cruz, sempre vai ter alguém que sofre um pouco mais. Isso faz a gente olhar e perceber que a nossa dor nem sempre é a maior dor do mundo. Naquele momento dói e é difícil, e aí nós temos grandes auxiliares nesse momento. Temos pessoas próximas a nós, temos os sacramentos, temos religiosos, religiosas, consagrados, lideranças, sacerdotes, pessoas que estão no mundo para servir, por causa desse gesto de Cristo na cruz, que abraçou apaixonadamente a cruz, não a morte, a dor, mas a vida que vem brotar disso. Então, compreender o mistério da cruz é fazer um pouco com Maria, e esse é o segundo gesto, o segundo momento que eu queria que você levasse com você, junto com aquele primeiro. Quando Jesus é o Senhor da minha vida, a cruz é suportável. Então, guarda isso, costura um bolso no coração. Os seminaristas já estão cansados de me ouvir falando isso. Enfim, vão escutar mais uns dias antes do ano acabar, ou mais um tempo, para frente também. Mas costura um bolso no coração e coloca essa primeira mensagem do Evangelho de hoje, do tema de hoje. Quando Jesus é o Senhor da minha vida, a cruz é suportável. A gente dá conta. Se Ele não é o Senhor da minha vida, não tem nada que dê conta. Não tem dinheiro, não tem religiosidade, não tem expressão, não tem espiritualidade que dê conta. E no segundo gesto, de olharmos um pouco para a mãe, mas ainda emendando no primeiro, que eu estava quase esquecendo, que eu não fiz colinha hoje, lembra-te, ao entrar na tua casa, precisa estar essa professora em algum lugar. Não é de matemática ou português que você ama, é a cruz. Se não tem uma cruz na tua casa, está na hora de botar. Talvez tenham outras coisas que estão tomando conta. Coloca uma cruz lá dentro. Coloca crucifixo. É um sinal de vida. É um sinal de reconciliação, de força quando a gente não tem mais. Se a criançada não está dormindo, bota uma cruz no quarto deles, na parede. Ensina eles a dobrar o joelho antes da noite, a pedir para ele para dormir e rezar. Você vai ver se eles não vão dormir bem. Se no teu quarto com teu esposo não tem cruz, coloca uma lá na parede. Já compra umas 4, 5, mas pede para o padre abençoar antes. Depois pede para ele benzer tua casa também, porque é importante. E o segundo, então lembra disso, a cruz dentro de casa. E o segundo ponto é inspirado numa irmã. Já falei isso também muito para os meninos lá em casa, mas não me canso de insistir. Que no momento de dificuldade, de angústia, disse assim para uma pessoa: olha, eu não tenho muito para te dizer. Parece que você está sentindo a cruz pesar. E eu não tenho palavras para te dizer nada. Mas vem cá, me dá a tua mão, disse para a pessoa, e vamos ficar um pouco aqui. Tinha um crucificado assim na parede, uma cruz bem pequena na parede. Ela disse assim: vamos ficar um pouquinho aqui. Eu, disse ela, você, disse para a pessoa, e tenha certeza que do nosso lado aqui está Nossa Senhora. Talvez agora você não a sinta, mas no futuro você vai lembrar, perceber que a mãe estava ali. Porque em matéria de liturgia, de teologia, de cruz, a mãe entende. A mãe entende. Desde educar o filho, desde criança, na sua simplicidade, não teve ali grandes aparatos educacionais, ou então teológicos, espirituais, para ensinar aquela criança, aquele tal de Jesus.
ensinou a rezar, ensinou a obedecer, deixou brincar, se arrebentar no chão. Talvez tenha puxado a orelha dele quando ele aprontou ou voltou para casa depois do horário. Essa é a mãe, e ela conhece e sabe muito de cruz. Por isso que para nós, quando falamos de cruz, ela pode ser luz. Depois o filho cresceu e ela não entendeu, não entendia o que acontecia, mas guardava no bolso do coração como tesouro. Ele cresceu um pouco mais e ela começou a ficar angustiada. Simeão disse que uma espada transpassaria a sua alma, e transpassou. Ela viu o Cristo ser perseguido, o filho ser perseguido, viu o filho ser preso, flagelado, coroado, carregando e arrastando o madeiro nas costas, sendo crucificado, e lá estava ela, de pé, diante da cruz do Senhor, e dizia a essa irmã: não há oração mais singela, silenciosa e eficaz do que essa. Em silêncio, com o que você tem, com o que está ali, com o que você não sabe mais para onde ir, para onde correr, ou inclusive com o que agradecer, que a gente não pode esquecer. Diante do Senhor e da cruz, um momento, Maria vai estar do lado. Não precisa emocionalmente querer sentir um cheiro, ou ouvir uma voz dela, alguma coisa. Isso é fé, é acreditar além do que é visível e palpável. E é isso que nos move. Não se explica, se acredita, se luta, se pede força. Por isso, na dor, de pé, diante da cruz, Maria vai estar ao lado. Ali, diante da cruz, tudo isso vai ter sentido. Se tiver desânimo, olha para a cruz com Maria, olha para a história, para a vida deles, vai ver o ânimo que vai brotar na tua vida, olhando para isso. Aquele e aquela que tiver sido desrespeitado, ou ter desrespeitado alguém, vai entender, olhando para o crucificado, o que é respeito. E tendo a mãe do lado, ainda mais. Vai entender o que é respeito. Se está difícil, moço e moça, olhar para o pai e para a mãe e respeitar eles em algum momento, para um pouco diante da cruz e pede para Nossa Senhora estar do lado. Você vai entender o que é respeito. Não vai pesar. Essa cruz que antes pesava, vai deixar de pesar. Não pesa mais, porque a gente vai entender. Se em algum momento a gente estiver envolto em dívidas, e isso estiver nos afundando, vai saber muito bem colocar o pé no chão, diante da simplicidade que é Jesus Cristo e Nossa Senhora, para que não se faça mais isso, e se lute para dar conta. E esse peso vai deixar de existir, e vai inclusive me fazer pensar em continuar o meu caminho, sem ter que voltar para as dívidas. Tem tanta coisa. Se alguma dessas coisas toca teu coração, toma isso, junto com Maria, diante da cruz. E tem coisa aqui que dói. Fofoca. Como é difícil. Até entre nós padres. Até entre nós padres religiosos. Como nós temos dificuldade com isso. Como isso machuca o nosso dia a dia. Seminaristas, olha para você. Paremos um instante junto de Nossa Senhora, diante da cruz, e deixemos isso passar pela peneira, as nossas falas da necessidade. E procuremos uma boa confissão. Certamente, se olharmos para a cruz junto de Nossa Senhora, nós vamos pensar duas vezes em falar dos outros, e muito menos falar mal dos outros. Não há necessidade, mas a tentação faz com que
o mal, plante como sementes, com muito adubo. Tudo isso na vida da gente. Se tem alguma coisa que está te perseguindo numa tentação, para diante da cruz, coloca a cruz no peito, toma a firme decisão. Se não tem força, pede para a mãe ficar do lado. Homem, mulher, se a fidelidade tem forma de cruz na tua vida, se lembre de que um macho, uma fêmea, são movidos e dirigidos pelo instinto. Um homem, uma mulher, são dirigidos e guiados pela decisão, são guiados pela renúncia. Pai, mãe, homem, mulher, se o tijolo da infidelidade e do adultério está pesado na tua vida, para na frente da cruz, tenha a humildade de se humilhar, e você vai ver o quanto Maria vai te acolher, e não volta mais para isso. O teu marido não merece, a tua esposa não merece, os teus filhos não merecem. Se os pensamentos passam pela cabeça, entrega, confia. Tempo de cerco de Jericó é tempo de decisão. É muito bonito, amados crismandos, amados jovens, nós enchermos os acampamentos e retiros, voltarmos pulando, dançando, gritando. E aí eu faço uso da fala da mãe do Beato Carlo, do filme que talvez algum de vocês assistiram, que ela dizia assim, que o Carlo dizia assim, que ele sonhava para os jovens 3 atitudes. A primeira, Eucaristia. Para isso, de vez em quando se confessar. A segunda, o rosário, rezar. E a terceira, caridade. E é isso que nos custa, querida juventude. Quando nós passamos diante da cruz e sinceramente vemos o quanto Jesus Cristo se entregou em uma paixão intensa e completa a um projeto de amor, não a um projeto de dor. De quantas as meninas, depois de voltar do retiro, ou de estar no grupo de jovens, ou de estar no caminho, passou na cabeça a ideia de conhecer nosso mosteiro aqui, e se doar inteiramente numa decisão radical para o Senhor, ou de procurar a vida religiosa e consagrada e dizer, eu quero me doar inteiramente. Caridade, amados e amadas, em assistencialismo, em ajudar o outro, é sim uma cesta básica, ajudar com uma roupa, alguma coisa, mas caridade verdadeira, que o Beato Carlo fala, e a mãe dele testemunha, para completar a Eucaristia e a oração, é a entrega da minha vida inteira. Quantos dos meninos dessas dezenas e centenas de crismandos ou jovens da nossa paróquia, da nossa cidade, da nossa região, se deram o direito único, simples e pequeno de fazer estágio para conhecer o seminário? Alguns tiveram coragem bonita e estão acompanhando, mas ainda falta olhar para o crucificado e perceber que Maria está do teu lado e dizer, sim, eu quero ter você como guia, como minha luz, para minha decisão de entrega. Não quero mais que a discussão, que a rebeldia, que a preguiça, que a luxúria vão me conduzir, que a falsidade, que a avareza possam provocar na minha vida angústia, que eu preciso chegar à falta de ânimo, que eu preciso chegar à depressão, que eu preciso pensar em tirar a minha vida, que quando eu penso numa outra pessoa, vem ao meu coração o ódio, ao invés da entrega. Passa na frente da cruz de nosso Senhor e vê se consegue sentir ódio de alguém. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não é uma partilha de sermão para a gente ficar triste. É uma partilha com o intuito e o desejo para a gente tomar decisões bonitas, que vão nos conduzir.
Eu até disse que bom que a missa não está sendo transmitida hoje. Nós deveríamos, o Papa já pediu para parar com isso, o Bispo também, em todos os lugares. Tem canais de TV que vão transmitir a missa para os idosos e para quem não consegue sair de casa. Mas, amados e amadas, está mais do que na hora de nós voltarmos para a igreja. Eu assisto em casa, só se está muito mal, só se está muito difícil. Está na hora de nós voltarmos a passar diante da cruz do Senhor e perceber o quanto a decisão de amar a vida, de amar o Senhor e a atitude que Ele teve de se doar vai fazer a diferença na minha vida, vai fazer a diferença na minha história. Naqueles casos e situações que parecem pesar muito, então que nós possamos levar para casa, senão nós vamos mais longe. Hashtag fica a dica. Se Jesus é o Senhor da minha vida, a cruz vai ser possível, é suportável. Se Jesus for o Senhor da tua vida, a cruz será suportável. Mas para que Ele seja o Senhor da minha vida, eu preciso derrubar, realmente abandonar, não voltar. E isso dói um pouco, gente. Isso para nós também. Uma mudança constante, uma conversão, dói um pouco na vida da gente. Claro, tem algumas coisas, dependendo do nosso estado, da nossa condição, não vão voltar todas para o seu lugar. O Senhor acolhe. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todos na igreja. O Senhor acolhe. Mas o Senhor quer o meu esforço. E o segundo dado é diante daquilo que pode pesar na tua vida, que certamente não vai ser a cruz, mas as coisas que podem pesar, um instante diante da cruz, pede para a mãe ficar do lado, porque ela entende de cruz. Cedo ou tarde as coisas vão para o lugar, mas para isso é preciso que a gente tenha uma vida de oração, postura de católicos diante do mundo, diante das tentações, diante das decisões diárias que nós tomamos. Faz bem um cerco de Jericó, faz bem a Santa Missa no domingo, faz bem cuidar da nossa família e rezar por aqueles que talvez demorem um pouco mais para aceitar essa maravilha da mensagem que o Senhor traz com a cruz para cada um de nós. Num brevíssimo instante, recolha-te ao teu silêncio e confia ao Senhor. Imagina-te diante da cruz, com Maria ao teu lado, aquela que pode te conduzir, aliviar o que pesa e apontar caminhos. Diante da cruz, de onde o próprio Cristo aponta para a Eucaristia e emana uma força que cura qualquer dor, que concede as graças necessárias para a nossa felicidade e que nos ensina a voltar para Ele. Sejamos agradecidos por tamanho amor de Jesus manifestado na cruz por cada um de nós.